Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara o programa Ponto de Vista e hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o professor e fisioterapeuta Marcos Oliveira Santos, juntamente aqui com o pastor Eliezer, presidente da Câmara Municipal. A gente vai falar sobre o livro que o Marcos, juntamente com o seu amigo, o Gleibe Petri, que é um advogado, escreveu com o título de A Nova Segurança e Medicina do Trabalho. E é um tema importante porque o Brasil tem um dos altos índices no mundo de acidente no trabalho. Então é uma questão que a gente sempre precisa abordar aqui para que as empresas e também os colaboradores reflitam na sua segurança. Pastor, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Como eu disse, é um tema importante para que a sociedade reflita que a segurança do trabalho, a gente vê aqui mesmo na nossa região, em Tupã, ocorrências já relacionadas a trabalhadores que chegaram até a perder a vida, né? É verdade. Olá a todos os nossos telespectadores da TV Câmara, sempre um prazer estar aqui falando com a nossa população, levando informações, apresentando a nossa cidade, as pessoas que se destacam. E aqui está aqui o Marcos, que eu já quero agradecer. Marcos, né? A gente chama carinhosamente de Marquinhos, por estar com a gente aqui, por dar uma parada aí na sua agenda e vir falar sobre esse tema tão relevante. E é muito comum nós darmos flagrantes, vermos realmente essa deficiência que a gente tem na questão da segurança do trabalho. Então, volta e meia, a gente está dando alguns flagrantes em trabalhadores que não estão realmente preparados para executar aquela função e sem contar hoje a questão realmente do trabalho nas questões psicológicas, emocionais, que tem afastado muitas pessoas também. E eu acredito que nós vamos trabalhar esse tema aqui hoje, falando sobre a questão aí do afastamento do trabalho na questão medicinal, que é realmente um tema relevante, que nós temos visto muitos trabalhadores sendo afastados por essas questões. Antes de passar a palavra aqui com o professor Marcos, vou falar o currículo dele aqui. Eu vou tentar falar, né, porque é extenso. É formado em Educação Física, né? Possui pós-graduação em Fisiologia do Exercício, pós-graduação em Fisioterapia Manipulativa e Postural, graduação, como eu já disse, em Educação Física, Pedagogia e Fisioterapia. E é mestre em Ciência Animal e agora está fazendo doutorado em Engenharia Biomédica. Não faltou nada não, né? Não, é isso daí mesmo. Humilde, é isso mesmo. Um extenso currículo. Parabéns aí pela formação. E a primeira pergunta que eu deixo no ar aqui é: como é que surgiu a ideia desse livro? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o espaço aí na TV Câmara, através do pastor Eliezer, né? Um prazer novamente, já estivemos aqui Prazer antes. É nosso. Né? E a ideia, na realidade, é assim, o livro foi sempre um sonho, a realização desse livro, a produção do livro. E nos últimos anos, eu, através do advogado Diego, que já trabalhou um tempo comigo na faculdade FADAP. Diego Bizzi, Almada, já esteve aqui. Ele, um fera aí da advocacia, né, um amigo meu. E através dele eu acabei conhecendo o advogado e perito trabalhista, o Gleibe Petri, né, um profissional fantástico, um ser humano fantástico. E acabei fechando uma parceria com ele e trouxe ele aqui em Tupã, na faculdade FADAP-FAP, 2 vezes para ministrar 2 cursos diferentes nessa área. E que inclusive foi fantástico, né, a apresentação dele aqui ministrando o curso. E eu já tinha esse sonho, né, há muito tempo, de produzir um livro. E aí, comentando com ele durante um almoço informalmente sobre esse sonho, e logo depois que ele foi embora do 2º curso que ele ministrou aqui, ele me enviou uma mensagem no WhatsApp e falou que isso seria possível, porque ele produz, na realidade, aí, um livro por semana, né? Para ele isso é já um hobby, né? Já é uma coisa diária, rotineira. E para mim, na realidade, seria um sonho aí a produção do primeiro. E aí, a partir desse momento, nós voltamos a conversar, e ele, como é meio assim, eu costumo brincar de 7 meses igual a mim, né? Então, rapidamente, ele elaborou a parte dele do livro, eu a minha, e como ele tem acesso a todas as editoras do Brasil, então isso acabou facilitando a realização desse sonho. Professor, e
Quanto tempo levou nesse processo? Já que você falou que os dois aí super rápidos, quanto tempo vocês levaram para escrever, pesquisar esse material? A escrita em si, ela foi bem rápida, foi coisa de 1 mês, 40 dias. Só que tem todo aquele processo burocrático de enviar para a empresa, que no caso é a editora, onde eles realizam todo um trabalho de, vamos dizer aí, uma perícia no material, enviam de volta para você reformular e reajustar algumas coisas. Acabou durando aí cerca de uns 10 meses para ficar pronto. 10 meses. E foi lançado agora já esse ano? Quando que foi o lançamento? Foi esse início de ano, foi no início de 2019 o lançamento. Professor, fala pra gente, dentro da sua experiência, creio que você vivenciou situações infelizes, né, com relação à segurança. Isso motivou você a escrever? Como é que foi, o que levou você a escolher esse título, trabalhar com uma temática como essa? Na realidade, a parte da medicina e segurança, ela foi bem voltada, ou mais voltada, 90%, para o professor Glebe Prete, né? E a minha parte, ela acabou entrando na síndrome de burnout, né? E os exercícios para que você possa evitar no dia a dia os afastamentos do indivíduo dentro das empresas. Eu tinha uma visão antes só voltada para a área mesmo da saúde, e nós abordávamos muito, ou você focava muito, na famosa LER, né, as lesões por esforços repetitivos. E a minha experiência, ou a busca desse conhecimento aí foi importante, porque quase não se conhecia até então essa síndrome, que na realidade ela não é sobrecarga articular, muscular, né, ela é mental, né? Então é uma sobrecarga mental no indivíduo. Então acaba gerando aí um desgaste físico e também mental, mais mental ainda, né? A LER, você diz? Não, essa síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Então... E antes eu focava mais, nós focávamos mais, principalmente na área de educação física e fisioterapia, nas doenças osteomusculares, né? Você pensava mais num desgaste articular, muscular, ou seja, no físico. E essa síndrome acabou trazendo aí um conhecimento, uma abordagem mais aprofundada na parte psicológica do indivíduo. Então, vamos falar sobre ela. A síndrome de burnout, ela provoca exaustão física, emocional e mental. Hoje é muito comum as empresas terem problemas com os seus colaboradores em função dessa doença? Com certeza. Na realidade, se você parar para pensar o que é a síndrome e o que ela causa, isso já existe há milhares de anos, né? Mas o foco nela agora surgiu pelos primeiros afastamentos. Inclusive, esses dias eu não me recordo bem o nome da jornalista, né, da Globo. Foi afastada justamente, foi legal porque o Glebe, ele vai muito, né, na Rede Globo, no SBT, e justo na semana que ela estava retornando e comprovando que havia passado por essa síndrome, foi justamente na semana que nós lançamos o livro. Então ele acabou conversando com ela em São Paulo, trocou uma ideia bem legal sobre isso, né? Então essa síndrome ela aparecendo agora, e na realidade às vezes as pessoas podem até pensar que não, isso é ilusão, mas na realidade ela afasta mesmo, talvez ela seja até pior do que o desgaste físico, aquele por sobrecargas do indivíduo que trabalha com pesos, num ambiente de trabalho em que as mesas ou cadeiras ou espaço não é adequado com a sua estatura, né? Então que acabam gerando esses desgastes físicos. E no caso desse daí o afastamento ele é mais doloroso e demora um tempo ainda maior para o retorno do indivíduo à atividade. Quais seriam os sintomas assim que o trabalhador desenvolve? Por exemplo, ele chega a um nível de não conseguir chegar ao trabalho, ou se ele vem, ele passa mal. Como é que... Fala um pouco assim de pessoas que você de repente entrevistou, que relataram para você como é que foi essa luta. Na realidade hoje, o pessoal, as pessoas da área da saúde, principalmente o psicólogo, que trabalha muito com isso, com esse tipo de indivíduo afastado da empresa, ele aparece com um desgaste físico e mental, e a diferença dele para o estresse, porque hoje nos debates, debate muito a diferença do estresse dentro do posto de trabalho e essa síndrome. E na realidade a diferença é que mesmo a pessoa estressada dentro de um ambiente de trabalho, ela ainda consegue, mesmo com uma certa debilidade, cumprir suas funções. E o indivíduo que ele passa pela síndrome de burnout, ele não consegue.
Ele, infelizmente, ele trava, ele se fecha dentro de um mundinho ali, né? E onde ele, por exemplo, ele tem esse desgaste físico e mental e não consegue desempenhar o seu papel. E aí vem seguido de depressão e o afastamento é inevitável. E hoje é fácil conseguir o afastamento pelo INSS? Nunca é fácil, porque tem que passar por uma perícia. Isso, né? A perícia e os testes, não é como você ir lá e comprovar que você é um hipertenso, que você é um diabético, onde você vai lá e observa a glicemia do indivíduo e você comprova fisiologicamente, através de um exame clínico, que o indivíduo possui aquela patologia ou aquela lesão ou aquele problema. Nesse quadro aí depende muito de questionários, de questionamentos, de ouvir o indivíduo e chegar à conclusão de que ele realmente tem aquele problema. Então, na realidade, diante da síndrome é mais difícil até o afastamento. Porque vai recorrer praticamente a uma interpretação do técnico, né? Isso, exatamente. Como você falou, não tem um exame de sangue ali que consta. E acaba confundindo com o estresse do dia a dia. Tipo, não, ele está estressado, mas pode trabalhar. Resolve os problemas e vamos dar continuidade à vida, né, profissional. Pastor, por muito tempo, síndrome de burnout, a própria depressão e estresse era tratado assim, num sentido pejorativo. As pessoas até avaliavam, né, dentro do ambiente de trabalho, que era a frescura do colaborador. Né? E a gente vê que com o mundo do jeito que está hoje, acelerado, parece que é mais recorrente casos desse tipo, né? A cobrança maior e tal, né? As responsabilidades. Não, é verdade. Né? Ouvindo o professor Marcos falando e analisando aqui, é que essas novas doenças, esses novos problemas que estão aparecendo nos trabalhadores, às vezes é difícil de detectar realmente como, né, essas deficiências, e às vezes o trabalhador pode até ser afastado por um outro problema, porque é algo novo que está aparecendo agora, que é algo mais psicológico, porque hoje, queira ou não queira, nós estamos vivendo tempos de muitas cumprir metas, muita pressão em cima do trabalhador, ele tem que dar resultado, ele tem que apresentar números, e a competitividade hoje ela é muito grande, mesmo dentro de uma empresa, e principalmente hoje numa situação que nós estamos vivendo no Brasil, onde a pessoa começa até ficar com medo de perder o serviço por causa do problema que ela está tendo e piorar, então realmente se torna, eu acho que na cabeça da pessoa deve realmente se tornar uma loucura total. E aí realmente começa a misturar tudo, né? Aí vem uma depressão, aí vem uma síndrome de pânico, e a pessoa começa a entrar no desespero total. Acho que chega uma hora que ela vai travar mesmo, né? E se a empresa não tiver os olhos voltados, acho que é por isso que é importante esses estudos e a gente falar sobre isso, até para que as empresas possam entender que existe hoje novas doenças que atingem o trabalhador, né? E até o governo tem que olhar para isso para poder detectar e poder ajudar esses trabalhadores, né? Como o pastor disse mesmo, nessa cobrança que existe hoje, né? Meta ser cumprida, o fator também que o pastor tocou, a gente está num país que está tentando sair de uma recessão econômica, então assim, a oferta de emprego não é grande e muitas vezes o trabalhador sente esse peso, né? De corresponder à altura para não perder o ganha-pão, né? Com certeza, eu até... o pastor Eliezer, eu vou fazer até uma brincadeira, né? Vou até levar ele lá para o nosso curso de fisioterapia da FADAP lá, porque o homem sabe tudo aí, né? Ele acabou falando coisas importantes aí que é a verdade. Hoje as pessoas, pouquíssimas pessoas sabem lidar com a pressão do dia a dia. Então a pressão do posto de trabalho, tem pessoas que são a minoria, né? Conseguem se sobressair sobre os problemas, sobre as pressões e conseguem crescer. E muitas delas, elas se afastam, né? Elas dão um passo para trás. Então, não suportando essa pressão do dia a dia, acabam entrando aí em depressão, acabam se afastando, e é difícil de você visualizar, como nós falamos, não existe um exame clínico para isso, né? Mas o homem aí foi feliz nas palavras, viu? E pastor, eu creio que também o senhor, como saindo um pouco do agente público, indo para o lado pastoral, também acaba... atendendo no gabinete pessoas que vão com esse relato aí de estresse, que tá a pressão no trabalho, então é comum hoje.
entre jovens e adultos, né? Isso é muito comum. Hoje nós temos atendido realmente pessoas que estão com problemas. O estresse hoje é um problema do século, a depressão e tudo isso a gente percebe que tem muito a ver com essa questão da pessoa se destacar no serviço, ela conseguir o seu espaço dentro da empresa. Então a competitividade hoje ela se tornou algo assim que a pessoa precisa conquistar o espaço dela. E quando ela vai conquistar o espaço dela, aí ela tem que seguir e conseguir alcançar metas. E aí a pessoa muitas vezes ela se sente ameaçada, às vezes ela está com problemas também em casa, então se mistura tudo e quando a pessoa chega ela não aguenta a pressão. E é onde a pessoa ela começa, aí que ela não consegue mesmo. Você tocou num ponto da questão emocional, né? Aí vem há quase 2 décadas, tem se falado muito em inteligência emocional, né? Praticamente hoje é o que o mercado, grandes corporações preconizam, né? É o indivíduo que tenha a inteligência emocional no melhor nível, não é nem tanto o QI, né? Porque às vezes você pode pegar uma pessoa super inteligente, mas não tem a tranquilidade, mas não tem a tranquilidade diante das situações, não é? Isso, com certeza. Hoje, por exemplo, até a nível, nós trabalhamos em faculdades e nos cursos e tal, uma das coisas que hoje você até encontra, às vezes são pessoas que procuram uma faculdade ou uma escola e querendo um espaço para que realize um curso. Hoje existem testes para ver qual que é a aptidão dela, porque às vezes ela tem dúvida até do que realmente onde ela se enquadra. Então hoje é muito importante os testes. Nós vemos aí, por exemplo, da polícia mesmo. Não que eu vou falar que eu não seja um perito da parte de concursos de polícia, mas hoje uma das partes são os testes psicológicos, porque às vezes a pessoa ela é muito inteligente, vai lá em uma prova, tira uma nota exorbitante, uma nota perfeita, mas ela não tem, por exemplo, tranquilidade para resolver um problema diante de uma situação. Então isso daí é muito importante. Primeiro bloco já se esgotou, tema muito importante mesmo, como eu disse. Verdade. E a gente vai fazer um intervalo. Na volta, eu queria falar um pouco sobre o que é responsabilidade do colaborador, o que é da empresa e principalmente falar dessa da parte que o livro aborda, exercícios práticos para evitar as doenças laborais. Então, acredito que o professor Marcos tem ótimas dicas aí para a gente saber lidar aí com as pressões, seja emocional também, mas também fisicamente também, né? Importância do exercício, postura, tudo para ter uma qualidade de vida no trabalho. Então, não saia daí, a gente tem mais informações hoje aqui com o professor Marcos de Oliveira Santos, que lançou juntamente com o advogado Cleibe Pretri o livro A Nova Segurança e Medicina do Trabalho com exercícios práticos para evitar doenças laborais. Não saia daí, a gente volta já.